O tema proposto, Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Os historiadores e antropólogos, eles demarcam o tempo, a trajetória da humanidade através de eras. São ciclos. Ciclos que marcam cultura, costumes, economia, tendências, enfim, diversos acontecimentos que ocorrem ao longo de um determinado período de tempo. E a doutrina espírita se apresenta como sendo uma nova era para a humanidade. Então, vamos descobrir que nova era é essa que a doutrina nos propõe. E para iniciarmos, nós pensamos um pouco em relação a Deus. Deus está no centro da vida, entretanto, ainda não se encontra de forma firme no coração de muitos seres que vivem nesse planeta. Ao longo da nossa história, Deus foi visto, interpretado de inúmeras formas. Deus foi e é adorado de muitas maneiras. Deus é e foi concebido de diversas formas. Mas, para não generalizarmos, nós podemos pensar que, para uma grande maioria de nós, Deus ainda é um ser desconhecido. Se não na sua totalidade, mas em muitos fatores. Na antiguidade, os povos primitivos eram mais materializados. Não tinham uma ideia clara de Deus. Atribuíam muitos eventos e fatos à própria natureza. Na antiguidade, o povo não tinha uma ideia concreta sobre o espírito. Mas, com a evolução da humanidade, aos poucos, o homem vai tendo noções superficiais da divindade. E contam os historiadores que dos povos antigos, os israelitas eram que tinham mais noção de Deus. Aceitavam a ideia de um Deus único. Era um povo que aceitava a ideia de um único Deus, ao contrário de muitos. E sobre essa temática do possível descobrimento ou de não conhecermos e conhecermos Deus, nós vamos lembrar de um fato interessante que ocorrera na Grécia, lá por volta de 48 a 50 anos depois de Cristo. Um fato marcante que muda a história do cristianismo e contribui de forma muito pertinente com o pensamento e a condução da ideia cristã mundo afora. Esse fato ocorrera na Grécia, mais propriamente dito em Atenas. E Atenas, que era considerado, os atenienses eram considerados pessoas inteligentes, realmente eram privilegiados por compartilharem muito tempo com os grandes e com os pequenos filósofos. Eram evoluídos, vamos dizer assim, em muitas áreas. Serviram de base e de referência para muitos povos, principalmente os romanos, que
através da influência grega, os romanos influenciaram muitos países da Europa. Influenciaram e contribuíram na política, na educação, na filosofia, na matemática, enfim, inúmeras áreas. Mas, em relação à espiritualidade, deixavam a desejar. Sim, porque eram politeístas. Acreditavam na existência de muitos deuses. Deuses homem, acreditavam eles. Confundiam-se os atributos, desejos, vontades dos homens com os deuses. Mas os atenienses, eles possuíam muitos altares. E nesses altares lá, eram reservados espaço para os seus deuses em forma de estátuas. Mas por temerem não adorar todos os deuses, construíram um altar designado ao Deus desconhecido. É isso. Existia um altar destinado ao Deus desconhecido. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, percebendo isso, em uma das suas viagens missionárias, mais propriamente a segunda de 3 delas, por onde transitava por muitas terras, levando a ideia cristã, se encontra agora na Grécia, em Atenas. Paulo de Tarso, que numa viagem de Jerusalém para Damasco, em busca de cristãos para prendê-los, e por que não dizer, tirar as suas vidas, se depara com uma luz forte que o cega. Jesus se apresenta a Paulo de Tarso, e uma luz tão forte o consome que o cega. Após 3 dias, então, Paulo recobre a sua visão e se torna um cristão. As Escrituras nos relatam isso. E Paulo se agiganta na divulgação do Evangelho de Jesus. Entre Simão Pedro e Tiago, Paulo foi um dos grandes nomes que disseminaram o cristianismo pelo Ocidente. Estava Paulo em Atenas e observando todos os monumentos, todos os altares, percebeu que existia um altar destinado ao Deus desconhecido. E quando Paulo se coloca diante do conselho, naquela época denominado como Areópago, juízes que ao ar livre tratavam de diversos assuntos, entre eles assuntos relacionados à religião. Os atenienses, que sabiam, já conheciam quem era Paulo, o antigo Saulo, um romano que se convertera ao cristianismo, queriam ouvi-lo. E Paulo então se coloca diante dos atenienses e fala: varões, transitando por sua cidade, percebi que vocês adoram muitos deuses. E percebi em especial um espaço determinado e destinado ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que eu vim lhes falar. Eu vim fazer-lhes conhecer esse Deus desconhecido. Paulo, sem a intenção de forçar-lhes uma ideia ou fazer-lhes acreditar no seu Deus, mas aproveita a oportunidade de falar daquele Deus desconhecido. E prossegue o apóstolo: esse Deus desconhecido é o verdadeiro Deus. Ele que fez o céu e a terra.
Esse Deus é o Deus de bondade, o Deus de amor, o Deus que não habita nos templos criados pelos homens, o Deus que não se alimenta das mãos dos homens, mas sim o Deus verdadeiro. Bom, essa ideia, ela vai percorrer pela Grécia, por Atenas e outros povos, e mesmo que não germinasse naquele momento, naquela época, mas foi uma semente que foi plantada. Uma semente que foi regada pelo Espiritismo, que traz essa ideia e vem com a função e a missão de fazermos conhecer Deus na sua essência. O Espiritismo, dentro da sua premissa, da sua missão, traz consigo o trabalho de fazer com que cresçamos moralmente, com que cresçamos espiritualmente. E vem nos aproximar desse Deus que ainda é desconhecido por muitos de nós. Por que não dizer que por vezes, como repito, ainda criamos alguns deuses que sejam convenientes às nossas necessidades. Às vezes, inconscientemente, chegamos até a esquecer de Deus. Não entendemos o seu desejo. Nos confunde a ideia, muitas vezes, de estarmos encarnados numa situação talvez difícil, de angústia, de problemas, sejam físicos, morais, espirituais, materiais. Nos entristece muitas vezes fazermos as nossas preces e esperarmos uma resposta que por muitas vezes não chega no tempo devido ao que nós esperamos. E por vezes, na roda do dia, como talvez hoje ainda, passamos por situações que esquecemos de Deus. Esquecemos da nossa ligação com Ele. Esquecemos que somos filhos dEle. Porque ainda como espíritos a caminho da evolução, nos permitimos nos prender por coisas pequenas da vida que se apresenta de forma transitória para cada um de nós. Se refletirmos agora sobre Deus, o seu poder influencia as nossas mentes e o nosso coração, a ponto de nos tranquilizarmos, de baixarmos as nossas barreiras, acalmarmos o nosso coração e conseguirmos sentir um Pai poderoso. Como diz o ditado, para quem tem Deus a seu favor, quem será contra nós? Mas esse pensamento, ele vem sendo trabalhado pela doutrina espírita. A doutrina espírita, que já desde o seu surgimento traz uma ideia diferenciada de Deus, diferenciada, mas concisa. Vem ela reafirmar os ensinos de Jesus. Ela não nos convida a concebermos Deus, ou entendermos Deus, ou aceitarmos Deus, porque Deus é Deus. Mas ela, através do seu tríplice aspectos, ela nos convida a um pensamento racional. Ela nos convida a uma postura de vida diferente. Nos convida a
caminharmos por trilhas diferentes das quais andávamos anteriormente. Ela nos direciona a uma lei maior que prevalece sobre todos os seres da terra, do universo e de tudo que se concebe como criação divina. Na medida em que nós nos reformamos, na medida em que nós utilizamos dessa lei que é o amor para reter ou bloquear os nossos impulsos, para ser mais forte do que as nossas más tendências e instintos. Na medida que nós trouxemos essa proposta da doutrina de renovação íntima para o nosso dia, nós nos aproximamos de Deus. Não o Deus da mitologia do passado, não um Deus distante, mas um Deus que se torna vivo a cada instante em que o concebemos como nosso Criador. E a doutrina espírita, ela, na sua tríplice, ela nos traz a religião, que seria a transformação moral do homem. O Evangelho de Jesus trabalhando nossos sentimentos, nossas emoções. Ela traz a filosofia, o conhecimento, a viagem interior, o autodescobrimento. Nos oferece um caminho a ser seguido, uma ideia renovada. E a ciência, que de forma contundente não serve de prova a nós, outros, porque está escrito ou alguém nos disse, ou nossos pais nos ensinaram. Mas a ciência, ela traz a ideia do intercâmbio mediúnico, a pesquisa, o estudo, à luz da razão, dos critérios científicos. Toda ciência precisa de um método. Todo método é verídico e aceito quando ele pode ser testado por muitas outras pessoas. E assim, no passado, como ainda, por que não dizer hoje, muitos opositores do espiritismo tiveram que se curvar. Cientistas, pesquisadores, que eram ateus ou eram contra o espiritismo, quando foram estudar o espiritismo para poder desmoralizá-lo, acabaram se tornando espíritas. Então, sob esse tripé, nós nos apoiamos. Sob esse tripé, nós temos sustentação. Quando não é pelo lado da razão, é pelo lado da emoção. Quando não é pelo lado da razão e da emoção, é pelo lado da filosofia, onde determinamos onde queremos chegar. Eu trago aqui um quadro denominado Divisão Clássica da História Ocidental. E nesse quadro nós podemos analisar alguma daquelas eras que eu falei para vocês, pela qual a humanidade já percorreu. Nós temos lá há 4.000 anos antes de Cristo a pré-história, aquele homem rudimentar que a gente falou anteriormente. Depois nós passamos para a antiguidade e muitos fatos ocorreram. A escrita, foi o início da escrita, né? A invenção da escrita. As religiões se propagaram, ou por que não dizer, muitas foram criadas desse momento aqui. Também foi um período marcado pelos grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Bom, um pouco mais, na antiguidade surge então o ano 1. Depois de Cristo. Para trás, antes de Cristo. Nós tivemos, então, daqui para cá, toda a era cristã. Até o momento em que nos encontramos aqui.
Dizem os historiadores que a humanidade permaneceu por 476 anos no período de antiguidade. Depois passamos para a Idade Média, onde houve um destaque muito grande do Império Romano, o domínio do Império Romano, as guerras e o período negro da humanidade, que foi a Inquisição. Inclusive, se nós formos analisar um pouco mais, cientistas, filósofos, pensadores, dizem que foi um período escuro da humanidade. Pouco se progrediu, porque as guerras falavam mais forte. 977 anos. Na sequência, a Idade Moderna. Houve, entre outros, a Revolução Industrial, o nascimento forte do capitalismo, a Revolução Francesa, o Iluminismo, mas a Revolução Francesa que veio avivar esse período de trevas, porque trazia consigo a ideia da fraternidade, da igualdade, vinha resgatando o Evangelho de Jesus, por que não dizer também, na forma em que via no outro, no ser humano, a igualdade e a fraternidade. Nesse período, em média, permaneceu a humanidade 336 anos. Depois chegamos à nossa idade, que é a idade contemporânea. Mas iniciamos a idade contemporânea com fatores fortes, tristes, pesados. Fatores pesados que deixam marcas e deixaram sequelas até hoje. Houve aqui a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. A ciência se destacou e nós hoje usufruímos da evolução da ciência, mas o sistema capitalista se aflorou e se fortaleceu de tal forma que existem muitos países que são subjugados por outros países que detêm de armas ou dinheiro, economia, poder e que nos influenciam até hoje. Permanecemos, ainda estamos, cerca de 225 anos na idade contemporânea. Bom, Moisés e Jesus existiram nessa época. Na antiguidade. De lá para cá se passaram mais de 1000 anos até que chegasse até nós o Consolador prometido. O Espiritismo. Mas, ainda nesse período, em todo esse período, existiam as religiões. E cada uma, dentro de sua possibilidade, com um pensamento, um intuito nobre ou não, buscava levar o homem a religar-se com Deus. Nesse sentido, também o Espiritismo, quando se fala em religião, busca nos aproximar de Deus. Mais à frente, nós vamos analisar que, historicamente, se registra 3 revelações que ocorreram no período da Antiguidade. 2 delas no período da Antiguidade. A primeira dela, Moisés. E como Moisés apresentou Deus? Se nós analisarmos o Decálogo, os 10 mandamentos, nós vamos verificar que a base da doutrina mosaica se baseava na disciplina. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não
e não, e não. Aquele povo daquela época precisava disso. Disciplina. Muito embora a humanidade ainda precisa de muita disciplina. Mas a segunda revelação é Jesus, que trouxe uma ideia de Deus bem diferente da de Moisés. Disse Jesus: eu não vim destruir a lei. Se referia a ele, aos fariseus e escribas, porque não vinha ele dizer que Moisés não havia deixado a lei divina. Mas diz o mestre: eu vim fazer que a lei seja cumprida. Mas Jesus apresentava um Deus diferente, um Deus de amor. E resume os 10 mandamentos de Moisés em 2 únicos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração e toda a sua alma, e amar o próximo como a si mesmo. Bom, Jesus traz um problema para ser resolvido para cada um de nós. Porque para amar Deus, partimos do pressuposto que precisamos amar a sua criação. Para amar a sua criação, não nos referimos somente a respeitar uma árvore, um animal, a água e tantas outras coisas que são criações divinas. Mas nos referimos também àquilo que talvez maior dificuldade traz a cada um de nós: amar o próximo. O próximo. Não aquele próximo distante, não. Não é aquele próximo do trabalho que a gente vê só 1, 2 vezes no dia e se relaciona 10, 15, 20 minutos. Não é aquele próximo da padaria que a gente chega muito bem, se o pãozinho está legal, crocante e fui bem atendido, é muito fácil a gente amar. Também não é só aquele amigo que quando a gente se reúne só fala de coisa boa. Não tem problema. Por isso que amigo é amigo. Porque quando o amigo começa a falar de coisa que não nos interessa ou tocar no nosso calo, daí já fica um pouquinho complicado. Daí vamos nos aproximando dos nossos vizinhos. Quem tem vizinho? Todos têm vizinho. Quantos já conseguiram amar o seu vizinho? Num condomínio assim, 100 apartamentos. Aquele de porta. A complexidade vai surgindo até nos enxergarmos dentro do nosso seio familiar. No lar. A família, marido, esposa, filho, pai, prima, primo, parente. Eu não vou dizer sogra, porque alguns de vocês estavam esperando dizer, né? Olha o problema que Jesus colocou para que nós pudéssemos resolver. Um problema do tamanho da capacidade que cada um de nós temos. Um problema do tamanho da grandeza que cada um de nós somos. Porque não somos nada mais, nada menos do que filhos de Deus. Um problema complexo, mas possível de ser resolvido. Uma tarefa que não se dá a qualquer um, se oferta para aquele que se confia, para aquele que se julga ser mais competente. Assim como nós fizemos entre os nossos filhos ou no nosso trabalho, tem uma tarefa difícil, vamos atribuir a quem? Aquele que eu mais confio. Então, todos nós podemos nos sentir felicíssimos, abençoados, porque recebemos uma tarefa de quem? De Deus. Para em amarmos o nosso próximo, amarmos Ele. E em amando Ele, o nosso próximo, evoluirmos espiritualmente. Aquela tarefa
que é difícil enquanto não tentamos fazê-la. Aquela tabuada que nós aprendemos lá no primário. Qual era a melhor tabuada que a gente gostava de fazer? De 1. Me ajudem agora. De 10. Mais uma ajudinha de vocês. De 100. De 1000. Maravilha, né? Pega a tabuada de 7. De 9. Que é de 2, a gente pega e faz conta, soma, né? 2 mais 2, 4. Vamos olhar para trás e ver quanto nós já superamos. Vamos olhar para trás e ver quanta dificuldade que percorremos no passado, que hoje são tão simples e tão fáceis, que sequer lembramos. Mas é essa tarefa que foi incumbida a cada um de nós. E a terceira revelação, o Espiritismo, que vem como um consolador prometido de Jesus. Se olharmos na linha do tempo, nós vamos perceber que da antiguidade até a idade contemporânea nós passamos 1000 anos, a humanidade passou 1000 anos se preparando a receber o Consolador prometido. Porque desde sempre houve crescimento e evolução. Na cultura, nas artes, na ciência, na filosofia. O homem é tão competente, que muitas vezes chega a nos causar estranheza da capacidade de criação do ser humano. São tantas máquinas, tantos recursos, tantos equipamentos, tanta tecnologia, seja na área médica, seja na área alimentar, seja na área do direito, seja em área de tecnologia. É tanta inteligência que só podia vir de seres criados por Deus. Mas em relação à parte moral, ainda carecemos de muito auxílio, e é isso que os espíritos fazem a cada um de nós, a cada instante da nossa vida. Carecemos de desenvolver, então, o nosso lado moral. Elevarmos, sublimarmos, por que não dizer a nossa reencarnação? Essa que para alguns é uma grande oportunidade, mas para outros é uma tortura. Encarnação que para alguns é uma possibilidade de resgate, para outros é karma. Para alguns consiste numa escola pela qual alunos que já crescemos na tabuada e no analfabeto, ainda não crescemos em conceitos e valores morais. Porque quando olhamos o mundo ao nosso redor, e eu não sei como os meus irmãos encaram isso, mas eu evito ver noticiário, porque você quer um show de irritação, você vê noticiário. E quando a gente vê um noticiário, tem tanta coisa acontecendo, que o primeiro convite que surge ao nosso coração é a indignação, revolta. E a gente chega a dizer: meu Deus, esse mundo está perdido. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? O que nós estamos fazendo aqui? O
que cada um de nós está fazendo aqui? Aos menos avisados, que não são contemplados pelo conhecimento da doutrina espírita, é um mundo que está perdido. Aos mais avisados, é uma oportunidade para desenvolvermos a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa misericórdia e o nosso perdão. Quando eu vejo nossos irmãos equivocados com as finanças, causando prejuízo à saúde, à educação, eu só tenho uma coisa a fazer: orar para que Deus tenha misericórdia deles e para que Ele me ajudem a irradiar um sentimento de amor. Porque de maldição, de problemas, já tem bastante. O Espiritismo ele surge lá no século XIX, e lá por volta de 1850, então, o senhor Allan Kardec é convidado a participar de uma sessão mediúnica pública para observar as mesas girantes, da qual nós, por muitas vezes, já falamos aqui. Muito bem. Chegando lá, ele vai observar que a mesa ficava num pé só e obedecia, através de pancadas, algumas respostas que se fazia de não. Mas ali estava nascendo de forma mais concreta o Espiritismo. Que por volta de 1855, o senhor Allan Kardec vai fazer público as mesas girantes, com cunho científico, não com achismo. E de lá para cá, então, houve todo um desenvolvimento da doutrina através das suas obras básicas que nós conhecemos aqui, que tem na nossa livraria: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Obras Póstumas, a Gênese, né, que é a base da doutrina. E são as obras que nós precisamos estudar, reestudar, ler, reler, que é a base fundamental da doutrina. Bom, como eu dizia para vocês, o Espiritismo já vem sendo anunciado por João, lá no capítulo 14, como Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E todo esse período que nós passamos, desde Jesus de Moisés, da antiguidade, então, a humanidade veio ser preparada para entender e conceber os princípios da doutrina espírita, que, longe de ser uma doutrina que se preocupa com fantasmas, é uma doutrina que se propõe a estudar a vida espiritual, que se propõe, dentro da sua teoria, nos descortinar um mundo que até então era conhecido por poucos, que vai nos dizer que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, que a nossa caminhada aqui é misericórdia, para que possamos, paulatinamente, vagarosamente, cada um dentro do seu tempo, evoluir, aprender
estudar. Portanto, a Terra é uma escola. O que nós estamos fazendo agora? Todos aprendendo, principalmente quem vos fala. O que nós vamos fazer daqui a pouco, quando chegar em casa? Praticar os testes. E vocês vão lembrar daquilo que nós estudamos hoje. Vizinho, família e tantas outras coisas. Então, o Espiritismo nos traz a questão de quem somos, de onde viemos, o que fazemos aqui, para onde vamos. Todos nós já sabemos para onde vamos. O que importa é nos esforçarmos para saber como vamos voltar à pátria espiritual. Se deixar nos envolver simplesmente pelas atribulações do mundo, da vida material, dessa encarnação, nós vamos ficar em volta de tanto problema, tanta dificuldade, que quando vê, já passou. Desencarnou, puxa vida, não tive nem tempo de me melhorar, tinha programado para o ano que vem, já está em novembro, né? Me programei para a partir de janeiro me melhorar. Chega em dezembro, foi. Então, é uma tarefa que precisamos fazer a cada momento, a cada dia, a cada oportunidade. Vem nos falar da existência e natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Desenvolve, completa, explica o que foi dito de forma alegórica por Jesus. Então, nisso surge o Espiritismo, que veio dizer que morte não existe. Ele veio matar a morte. Ele veio trazer esse nosso consolo, porque não funcionava muito bem essa ideia. Se Deus é tão poderoso e tão grande, por que tudo termina de uma forma tão súbita, de uma hora para outra? Por que muitos não tiveram nem oportunidade de viver? Por que foi acometido de uma doença tão grave e tão violenta? Com o Espiritismo, a justiça divina e a compreensão da bondade de Deus se justifica. Com a visão de que estamos de passagem. Então, o Espiritismo, ela vem se fazendo como uma nova era. Porque como consolador, como diz Jesus em São João, esse é o Consolador que vem para nos convidar ao mundo de regeneração. Regeneração de nós mesmos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Sair da fase primitiva do homem. Passar a fase da antiguidade, das guerras, do poder, das brigas. Passar a fase do capitalismo. E chegar ao mundo onde cada um de nós, de forma consciente, começa a querer se enriquecer e muito. E cada dia mais desejosos de se enriquecer. Não de dinheiro. Não de forma material. Mas de forma espiritual. Então, a doutrina nos coloca que que existe os mundos primitivos, os mundos de expiação e provas, o mundo de regeneração, os felizes e os puros. Aqui, de forma alegórica, estou materializando esses planetas aqui, mas, na verdade, de forma simbólica. Nós estamos aqui no mundo de expiação e provas. Eu gostaria até de fazer uma ressalva. Eu falei no outro horário que nós estávamos no mundo de regeneração, mas a gente quer botar o pezinho lá, né? Estamos trabalhando para isso. Então, lá em Obras Póstumas, o senhor Allan Kardec vem dizer: não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo, que desaba. Cada dia leva-lhes alguns resíduos. E daí nós podemos ver aqui então os estágios: mundo primitivo, mundo de expiação e prova, onde ainda existe guerra, existe injustiça, existe fome,
Mas acima de tudo, existe pouca vontade de mudá-lo também. Para passarmos a um mundo de regeneração. Ainda na obra Gênesis, nós vamos ter lá. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região. Porque é muito fácil dizer, né? Lá em Israel eles estão se degladiando ainda, né? Então não é de uma só região. Ou um povo, ou uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Então, nós caminhamos a isso, ao progresso moral. E o Espiritismo marca, sim, uma nova era. Uma era em que o capitalismo está nos sufocando e traz muita injustiça. Uma era em que as guerras já são abolidas da nossa concepção. Uma era em que o que quer se praticar, ainda que por vezes com dificuldade, é o amor que Jesus nos ensinou. Então o convite a cada um de nós a construirmos essa nova era através das nossas ações. Quantas vezes nós vamos ter que sentar no banco de escola? Não sei. Quantas vezes nós vamos ter que refazer os testes e as provas? Também não sei. Dentro da eternidade, o tempo não existe. Mas se quisermos viver um pouco melhor, se quisermos deixar de ser sufocados pelo imediatismo e os problemas da vida, a doutrina espírita nos convida e nos conduz aos braços de Jesus. Para que cada um de nós, dentro das suas possibilidades, cada um de nós, dentro das suas conquistas, possa vir a somar em pensamento, em sentimento, mas principalmente em ação. Para que cada um de nós possa irradiar bênçãos de pensamento e bênçãos pelo nosso verbo, a nossa fala, aos miseráveis que ainda perambulam por essa vida. Miserável é aquele que vive na miséria, por isso que nós rogamos que Jesus tenha misericórdia com as nossas misérias. Quem são os miseráveis? Talvez muitos de nós ainda, que precisamos do Cristo para adocicar o nosso coração, para nos dar fé, nos fortalecer em esperança, para trazer um renovo para a nossa vida, para nos fortalecer e encorajar aos desafios que a vida nos coloca. E a doutrina espírita se coloca como essa ponte, auxiliando a cada um de nós ao seu progresso, à sua evolução. O meu desejo é que todos nós possamos sair daqui mais fortalecidos do que ora entramos. Muito obrigado. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.